Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Começou mal, muito mal, e não poderia começar bem o novo ministro da Educação do Brasil, o pastor Milton Ribeiro, advindo da universidade particular, privada, mais elitista do país, o Mackenzie, em São Paulo, para onde acorrem os filhos da burguesia e da alta classe média paulista, maior formador de intelectuais orgânicos para a burguesia nacional. Este senhor, que é pastor presbiteriano, segue a linha do governo Bolsonaro na sua nomeação. O governo Bolsonaro tem 3 linhas de nomeação: militares estúpidos, olavistas estúpidos e religiosos estúpidos. Há nisto um denominador comum: a estupidez. E quando eu falo estúpidos, eu não quero ofender. Eu não estou dizendo que são grossos, estabanados, escoiciadores. Eu falo estúpido no sentido de inteligência curta, de curta compreensão da realidade, no sentido da palavra inglesa stupid. Burro. Mas é uma tradição, burro é uma tradição ofensiva em português. É um pouco acima de burro, mas contanto que sejam estúpidos. Haja visto Von Traub, contanto que seja estúpido, é bom. E este ministro se me afigura, com todos os seus diplomas, formações e tudo mais, estúpido. Porque o nosso olhar sobre o mundo é que determina o nosso ser e estar no mundo. Eu posso fazer doutorado no que eu quiser, mas se o meu olhar durante todo o doutorado, da defesa de tese, encaminha para uma visão de mundo fundamentalista, reacionária, conservadora, esse será o meu discurso. E eu estupidamente acho que estarei certo. Quando eu digo que começa mal o novo ministro da Educação, começa já no seu próprio discurso, onde ele não abre mão de ser pastor. Ele não se denomina ministro. No seu discurso de abertura, há um momento que ele diz assim: talvez as mães achem muito absurdo, muito severa a minha proposta e dirão: pastor, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Pastor, o senhor está sendo muito severo. Não, não é pastor, o senhor não está na igreja. Quando ele vira ministro, ele deixa de ser pastor. Ele é pastor, como diria o vulgo, mas nega dele. Quando ele estiver no culto dele, que estiver realizando o seu culto semanal, as pessoas se aproximam dele. Quando os seus acólitos quiserem falar com ele, vão dizer: pastor, pastor, pedir conselhos. Mas como ministro, o tratamento é ministro, excelência. E é esta visão religiosa do cargo que já começa com o pé errado na gestão de um ministério, de um Estado laico. E ele se dirige, chocou os internautas, ele dizia que as crianças do fundamental têm que ser tratadas com severidade, com disciplina, com correção, senão não há cura. Está lá no PowerPoint dele: não há cura. Cura de quê? Qual é a doença que essas crianças apresentam? E aí ele vai mais adiante e diz assim: talvez apenas uma pequena percentagem, 2% de crianças superdotadas, inteligentes, vão compreender a minha proposta. Isto beira nazismo. Isto beira separação de classe claríssima. Isto beira raça privilegiada. 2% de crianças superdotadas vão entender minha proposta. É a mesma conversa, a mesma lenga-lenga de religiosos que dizem que o Espírito Santo não vem para todo mundo. Para você receber o Espírito Santo, que é a base dos evangélicos, você precisa estar muito bem preparado. Nem todo mundo recebe o Espírito Santo. É uma elite que recebe o Espírito Santo. Essa elitização do Espírito Santo ele começa a aplicar também na compreensão do projeto pedagógico dele. Mas vamos passar uma borracha por cima disso e vamos dizer o seguinte: qual o projeto deste ministro para a educação? Para a educação do Brasil, não só nesses próximos 2 anos e meio de governo,
mas um projeto que levante a educação deste país nos próximos 20 anos. Que projeto ele apresentou ao presidente Bolsonaro e que projeto esse senhor ministro apresenta à nação para a educação brasileira? Privatização da educação pública, ampliação e melhorias no ensino fundamental, melhoria de salário dos professores, aprimoramento técnico, pedagógico do aprendizado do professorado, sobretudo do professorado do ensino fundamental, melhores condições para todas as escolas fundamentais no interior do Brasil, transporte escolar, merenda escolar. Como ele vai considerar a relação dele com o Centrão, que hoje abiscoita e domina as verbas para a educação fundamental? Milhões, bilhões de reais. Qual é o projeto para a formação de escolas técnicas e de escolas vocacionais, como artes cênicas, ciências humanas? Qual é o projeto de educação para o Brasil? É uma educação voltada para onde? Para a parte técnica, para a parte científica, para a parte cultural, para a parte humana, para a parte matemática, para a parte das exatas? É uma educação que visa colocar o povo brasileiro em que patamar? Qual é o grau de singularidade desta educação? O que é que diferencia o projeto dele dos demais projetos de educação que já foram apresentados nesse país? Ele tem projeto de educação? Ou ele foi nomeado ministro da Educação porque é pastor evangélico, membro da direção da Universidade Mackenzie? Me parece que, mais uma vez, a estupidez não permite pensar num projeto nacional de educação que não seja o desmonte da universidade pública, que não seja a implantação do ensino privado. Faz parte do projeto econômico neoliberal. E nesse ponto, um diretor vindo diretamente de uma das maiores universidades privadas do Brasil, dentro de uma política religiosa do empreendedorismo, de uma política religiosa que vem diretamente guiada, dita pelos cérebros norte-americanos, não vai muito além do que a gente já conhece, tirando as escatologias do ministro Von Traub. Mas nada que venha desse governo pode dar certo. Mas não dá certo mesmo. Não dá certo, que eu digo, em relação ao povo brasileiro. Pode dar certo para a burguesia, pode dar certo para a elite, para condomínios fechados. Um grande Haiti de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com pelo menos assim uns 8 mil condomínios espalhados pelo Brasil, com guardas armados, muros altos, onde aquela população vive extremamente bem. Talvez seja esse o futuro do Brasil. Condomínios onde você entra e é outro Brasil, outro nível de qualidade de vida, enquanto do lado de fora, 98%, 99% de uma população miserável, sofrendo com a barbárie, com a selvageria, nem mais de um capitalismo selvagem, mas de uma exclusão social anti-humana. É isso, meus amigos. Não vai dar certo. Já não deu certo. E vai piorar. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.